Vamos lá, boa tarde, gravação iniciada, aula de Geografia 1, e vamos dar continuidade aos nossos estudos cartográficos. Hoje teremos dois temas que envolvem distorções e proporção, essas duas palavras são chaves, que é em relação às projeções cartográficas e às escalas cartográficas. Hoje, pode falar. Era para ler só o texto ou era para ver o vídeo também que tinha lá? Era para você acessar tudo que você quisesse lá. Vocês acessaram, assistiram um vídeo sobre. Eu vi a introdução lá no livro e tô lendo um Bom, pouquinho de Ptolomeu, porque eu vou sim, trabalhar com ele. sim. Isso do livro, né? Do trabalho. Uhum. Só Mas não vi. uma outra pergunta é essa, hein, Mirelle? Vocês estão acessando os vídeos? Vocês estão abrindo os materiais em PDF, dando uma lida? Porque eu estou partindo do pressuposto que, pelo menos uns momentinhos antes da aula, vocês estão conseguindo acessar esse material, que está aí desde semana passada, inclusive, viu, gente? Esse momento assíncrono é tão importante quanto esse momento síncrono, porque é aqui que a gente vai clarear aquilo que já foi iluminado um pouco com as leituras e com os vídeos. Se a Mirelle estava falando do vídeo do Descomplica sobre cartografia, era ele? Você conseguiu assistir? Esse vídeo é um dos mais amplos, né? Não foi o que a senhora botou hoje, o coisa que você botou hoje? Sim, sim, hoje eu coloquei umas informações sobre o que a gente vai estudar, lá tiradas lá do site do IBGE. Foi mais para nível de vocês entrarem, dar uma olhada no site mesmo, sabe? Mas eu Ah, espero que vocês tenham conseguido assistir, principalmente esse vídeo do Descomplica e o último vídeo do Você Sabia sobre latitude e longitude. Essa semana ainda vou enviar uma série de vídeos para vocês assistirem. Tá certo, Letícia. Porque é muito interessante a gente ter contato com esses vídeos, porque eles trazem algumas vezes resoluções de questões, imagens animadas, que são mais interessantes e atrativas para a gente entender melhor esse assunto, que não é tão difícil assim, mas que mexe um pouco com a nossa cabeça. E aí eu vou mostrar hoje um pouco das confusões geradas, né, sobretudo nas escalas cartográficas. Vamos lá, vou iniciar a apresentação. Hoje vamos falar sobre as projeções e escalas cartográficas. E na aula passada a gente finalizou falando sobre as projeções. Eu falei principalmente sobre a projeção de Mercator. E antes da gente começar, eu peço para que a gente faça esse exercício, que eu comecei a fazer, mas aí eu parei. Eu vou até tirar aqui a apresentação, voltar para o Teams para vocês. Voltei, né? Voltei. Vocês prestarem atenção no que eu quero falar. Uma questão chave em relação à palavrinha chamada distorção. O que é distorção? É quando algo ela não está, né, assim, claro, está distorcido. Alguém pode definir o que seria algo distorcido? É algo professora, fora do Aquele padrão. mapa que a senhora falou naquela aula, do mapa de distorções, que mostra como algum país é afetado por algo, aí ele fica maior e os que são menos ficam encolhidos. A anamorfose, né? É É isso um mesmo. ótimo Isso. exemplo de distorção. Mas as distorções, elas também acontecem quando a gente quer pegar algo que é em três dimensões. é algo que foi tirado. Como, Thalita, pode repetir? Não, eu ia dizer assim, professora, que é algo que é tirado de um lugar e é botado em outro, e quando vai se encaixar naquele lugar, não sai perfeitamente, como estava no início. Isso mesmo, Thalita. É Sai isso mesmo que a distorcido, Thalita. sai com algumas modificações. Exato, porque a gente não consegue representar perfeitamente. Tipo assim, até a obra de arte, gente. Tem as obras de artes, né? Aquelas esculturas gregas bem bonitas, em mármore, em bronze. O Cristo Redentor aí, geralmente tem, né, em algumas cidades, aí em Manjá, em algumas cidades, essa estátua. Ela é uma representação de uma imagem, né? E aí ela Mas tem imperfeita. Mas imperfeita. muito E aí parecida.
Exato, Mal. ela se distorce, né? Mas ela é parecida com aquela imagem. E aí, pensando, tipo, Iemanjá. Iemanjá é uma representação, né? Literária, religiosa, como o Cristo Redentor também gera assim uma imagem a partir de uma leitura, né? Foi na Bíblia que tem falando como deve se parecer Cristo, e aí representa o Cristo Redentor. Tá vendo? Isso se distorce, né? E cria-se uma representação, uma forma de algo que é em 3 dimensões. E aí, quando a gente está falando do nosso planeta Terra, ele tem uma forma, né? Elíptica, parece uma bola, mas não é. Tem toda uma circunferência que faz com que a gente consiga representar facilmente o nosso planeta em um globo terrestre. Essa é a máxima principal visualização. E o globo terrestre, por sua vez, é nada mais nada menos que um mapa mundi, né? Porque tá aqui, ó, tá? Todos os continentes que compõem o mundo. Se a gente pegar isso daqui e abrir, fazer um corte no meio, Professora, ó, Arthur, mas até esse globo tá distorcido também. tá extremamente distorcido. Isso daqui é uma imagem. Sabe quando tem aquela coisa, imagem meramente ilustrativa? É o que é os mapas sobre o planeta Terra. É uma imagem meramente ilustrativa. Mas busca-se ter um certo tipo de fidedignidade, né, que sejam parecidos, na medida em que busca, através da escala cartográfica e através das projeções também, deixar claro, né, que para transformar esse espaço geográfico todo, esse mundo todo, em uma superfície bidimensional, como uma folha, né, de papel, uma superfície bidimensional aqui. Se a gente for encaixar, ó, eu posso amassar a folha, amassei a folha, tá aqui, cobri ela com mapa. Mas ainda assim tem partes que eu não consigo cobrir com o mapa, com a folha. Percebem? E de qualquer forma, isso daqui já é uma representação completamente distorcida disso daqui. E aí, gente, isso é um exemplo, tá? Isso aqui são imagens meramente ilustrativas sobre as projeções cartográficas. E agora eu quero que vocês prestem atenção nas imagens geométricas que são utilizadas nessas projeções mais famosas. Eu escolhi 3 projeções para a gente falar na aula de hoje, mas existem vários outros tipos de projeções. Tem a projeção cônica, que ela é justamente, amassou, né, a folha, mas é justamente no formato de um cone, de um cilindro. Cônica, ó, não. Tem a cilíndrica, a projeção cilíndrica, e aí vamos imaginar que isso aqui é um cilindro, né? Eu pego e consigo encaixar, ó, uma parte do globo no cilindro. Eu tenho uma parte do globo que está dentro do cilindro. Já que a gente brincou, né? Daria para colocar uma bola e colocar papel aqui, e aí a gente conseguiria guardar essa bola, né? Na brincadeira que a gente fez. Existe também uma projeção que é de um formato geométrico cônico. Será que eu consigo fazer um cone aqui? Cone é meio assim, né? Ó. Vamos aqui. O cone já tem um formato diferente, né? Ele já pega uma superfície menor quando é na hora de representar aqui, ó. Aqui é uma projeção cônica. Tá vendo? A gente tem uma parte do mundo que é representada na projeção cônica. Não tem como, porque o cone ele é menor do que o cilindro, certo? E aí essa projeção ela é muito utilizada quando ela quer representar pequenas partes do mundo, porque ela é um cone. Ela é mais específica. E outra projeção muito importante é a projeção azimutal, que ela pega literalmente aqui o plano, tá vendo? Pega esse plano e aí, ó, ela vai e representa assim, como se fosse uma foto aérea. E aí esse plano azimutal, ele foi muito inspirado também no desenvolvimento da cartografia, da tecnologia da cartografia, com as imagens feitas nos aviões, nas fotografias aéreas, e essas imagens que a gente tem hoje, né, por exemplo, do Google Earth, que é através de satélites que a gente tem uma visão de cima. Mas essa projeção azimutal é aquela projeção da ONU, por exemplo. A projeção da ONU, não sei se vocês vão conseguir associar essa imagem, mas é tipo uma representação plana dessa parte aqui. Aí amplia, né?
Aqui vai aparecer a Oceania, aqui vai aparecer a Europa, aqui vai aparecer a Ásia, certo? Eu vou projetar agora para que vocês conseguirem visualizar melhor. Espero que eu tenha ajudado um pouco nessa medida do possível, mas as imagens vão tornar mais visível a projeção cilíndrica, cônica e azimutal. E aí a geografia, gente, exige que a gente imagine muito, entendeu? Por isso que eu fiz esse exercício agora com vocês. Mas vamos lá reconhecer de uma forma imagética, né? Utilizando essas representações aqui, muito bem feitas, para vocês entenderem. A primeira forma que eu vou falar aqui é essa forma azimutal. E aí, ela é uma projeção que ela vai, né, pegar um trecho específico, como se fosse até uma fotografia de uma área. Essa área aqui foi tirada justamente no Polo Sul. Aí aqui a gente vê, né, a centralidade da representação e vai percebendo uma parte do território sul, e por sua vez, essa parte aqui do território sul, ele fica em muito mais evidência e detalhadamente do que esse trecho aqui do Brasil, que está aparecendo nessa parte da representação. E aí, nessa projeção, se tenta, né, deixar os meridianos e os paralelos de forma que sejam visíveis. Lembrando, viu, que os meridianos, a longitude, né, se refere ao que está na vertical e os paralelos se referem ao que estão na horizontal. Lembrando da aula passada, eles se dividem, né? Separam o hemisfério norte, o hemisfério sul, tem como principal referência o meridiano de Greenwich, lá na Inglaterra, e enquanto longitude e meridianos tem o Greenwich, e no que se trata a linha do Equador, a gente é um paralelo, né? O paralelo zero, que faz essa divisão entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já a projeção cônica, ela tem o formato de um cone e ela é ideal para trechos, né? Porque, do mesmo jeito que a forma azimutal, ela também não consegue abarcar todo o globo terrestre. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver essa representação, tem um trecho, né, do mundo, uma parte aqui da América do Sul, um pedacinho da América do Norte, um bom pedaço, né, a África completamente aqui, e um trecho da Europa e início da Ásia. Já na projeção cilíndrica, essa projeção cilíndrica ela foi utilizada por Mercator, por exemplo, por Peters também, e ela é um dos principais, é utilizada até hoje, sabe? E aí cada um desses cartógrafos, eles foram adicionando determinadas distorções, né? Foram melhorando ângulos, foram ampliando áreas, foram dando visibilidade para determinados territórios e outros menos, a partir de um cálculo matemático, pessoal. E aqui, ó, pode falar que ligou o microfone. Oi, sou eu, Arthur. É que eu não queria incomodar. É que eu estava pesquisando sobre o mapa do meu trabalho, apareceu muito resultado dizendo que o mapa mundi que a gente tem está errado. É verdade isso? Errado em que sentido? Não sei, disseram que algumas proporções são representadas erradas. Então, é isso que a gente está vendo. Boa observação essa, Arthur. Por quê? Porque o mapa do mundo é uma visão de mundo. E por muito tempo, a projeção cartográfica que predominou foi a projeção cilíndrica de Mercator. E aí a projeção cilíndrica de Mercator fez com que houvesse uma visão eurocêntrica. A gente já conversou sobre isso, né? Era 1500, o movimento das grandes navegações. Quem financiava a produção cartográfica da época eram os grandes impérios, os grandes reinos, eram pessoas interessadas nesse saber cartográfico. E aí essa projeção de Mercator, ela foi a que mais se disseminou, e aí ela levou consigo, Arthur, uma construção de uma imagem de mundo, que foi se desenhando na medida em que outros cartógrafos também se dedicavam, tipo o Martin Waldseemüller, que tem alguém que está com esse tema. E aí essa imagem do mundo, hoje em dia a gente tem várias imagens do mundo. É o mesmo mundo, mas há, sobretudo, diferenças na proporção, que por sua vez interferem nas formas em que esse mundo é visto. Eu lembrei que, desculpa o barulho que tá tendo obra aqui, aqui perto. Aí
parece que disseram que a Rússia, no mapa mundi, estava bem maior, tipo, do tamanho original. É possível. As projeções cartográficas, elas fazem isso. E aí, ó, elas podem minimizar, né? Elas são feitas para minimizarem as deformações, porque as distorções e as deformações, elas sempre acontecem quando a gente tem que representar uma bendita superfície esférica em um plano. Isso é impossível. É realmente uma das coisas que é matematicamente impossível. E aí vão gerar-se, né, deformações para que ocorra essa planificação da superfície terrestre. E aí isso vai afetar as áreas, os ângulos ou as distâncias. Mas nunca os três simultaneamente. Por quê? Porque busca-se, através desses ângulos, dessas áreas, dessas formas, encontrar uma imagem, né? Uma imagem que possa ser utilizada como representação do mundo. Essa daqui, Arthur e todo mundo, essa daqui é a projeção de Mercator. Vamos prestar atenção nessa rede. Vamos traçar primeiramente aqui a latitude, né? Quantos graus mesmo é a latitude, gente? De 0 a 180. E aqui na linha do Equador ela tem, né, 0 graus. E aqui na longitude, que vai de 0 a 180 graus. Agora vamos perceber, né? Quais são as áreas que têm altas latitudes? A Groenlândia e América A do Rússia e o Norte. Canadá. Rússia, Canadá, todo esse trecho aqui, ó, eles se referem a altas latitudes, porque a latitude maior é 90 graus e ela está justamente aqui, né, no topo. E para baixo, 90 graus também. No Polo Sul, a gente também tem altas latitudes. Tudo que está, as baixas latitudes, elas estão justamente próximos à linha do Equador. O que está um pouco mais distante são médias latitudes e o que está mais distante são as altas latitudes. Certo? O Mercator, ele elaborou a sua projeção com a técnica, né, chamada projeção cilíndrica conforme. Ou seja, ele busca manter um pouco as formas. Mas essas formas, elas são distorcidas a proporção de áreas em favor de suas formas. Ou seja, as massas continentais e os países situados em médias e altas latitudes aparentam ter um tamanho maior do que eles realmente têm. Ou seja, essa projeção, ela vai afetar, distorcer, sobretudo, as áreas em favor de suas formas. E quando a gente está falando vai distorcer uma área em favor de suas formas, a gente está falando que ela vai distorcer e ela vai aumentar as formas. Ou seja, nessa representação aqui, a gente está vendo um tamanho de Groenlândia. A Groenlândia, gente, Groenlândia não é desse tamanho, não. Não tem como a Groenlândia ser maior do que o Brasil. Tem como a Groenlândia ser maior do que o Brasil? Não tem. Os Estados Unidos, o Canadá, um bom trecho aqui da Europa, um bom trecho aqui do território russo, nessa projeção, ela tá distorcida, está bem maior, né? Uma distorção a proporção de áreas em favor de suas formas. E aqui na projeção de Mercator, as altas e médias latitudes serão privilegiadas. Enquanto isso, as baixas latitudes, tudo que está perto aqui da linha do Equador, vai ser bem menor do que ele realmente é. E aqui, ó, tanto é que o centro da imagem, né, esse trecho África, América do Sul, ele é bem menor do que na realidade ele se apresenta. E aí a projeção cônica, ela consiste em envolver o globo em uma tela, formando cilindros iluminados pelo lado interno, de modo que a imagem dos elementos resulta no planisfério. É como se pegasse aqui, né, esse cilindro, essa forma, inserisse o planeta dentro dessa forma, e aqui dentro a gente tem essa representação, vamos imaginar, essa visualização desse planeta cilíndrico. Vai querer? Alguém ligou o microfone? Não sei se eu vou querer. Então, gente, o trabalho do Mercator servia essencialmente à navegação. E aí, para ele
era importante não deformar os ângulos da representação da superfície no plano. E, além de tudo, a coisa mais importante para o Mercator era o posicionamento central do continente europeu. Isso era a Professor, maior exigência. Oi. aqueles que estão mais, assim, quando a questão é depois do Equador, aqueles que estão mais perto de 90, que são os maiores, e os que estão perto de zero, não são os maiores, assim, em latitude? Baixas latitudes, Fábio, é tudo que está na zona dos trópicos, é tudo que está próximo da linha do Equador. Por que que é uma baixa latitude? Porque tá próximo do 0 graus, que é justamente a linha do Equador. Tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, é 90 graus, certo? Quando é para o sul, é negativo. Quando é para o norte, é positivo. E aí vocês lembram, né, que não precisa necessariamente colocar esse mais quando é positivo. É importante colocar quando é negativo. E que na latitude e na longitude, quando a gente está falando 90 graus sul, a gente já sabe que se refere ao hemisfério sul. Mas pode colocar o menos 90 graus também para indicar que é para baixo. E aqui a gente Sim. tem essa... Professora, Oi. então os mais distantes da linha do Equador têm maior latitude, é isso? Exato. As altas e médias latitudes, elas estão justamente nas partes mais voltadas para trópico de Câncer, ali está entre média e alta latitude. Olha aqui, essa imagem é um mapa mundo, ele feito lá na época do Mercator, foi feito pelo filho do Mercator, a partir de todo o desenvolvimento que foi se tendo, né? No livro vocês vão vendo, tem mapas de 1507, 1520 e poucos. E aí, no desenho dessa imagem O do meu é de mundo, 1200. de 1200 aí, olha, do Arthur. E aí, nesse desenhado, nesse traçado do mundo, a cada século, né, de 100 em 100 anos, havia um aumento das informações cartográficas que permitia desenhar essas imagens. Aqui, em 1567, a gente consegue perceber que a América do Sul está bem ainda, né? Bem diferente da forma como ela realmente se apresenta. A América do Norte, olha só como havia-se naquela época a percepção do vasto território que hoje em dia é o Canadá e os Estados Unidos, aqui nesse trecho. E aí um trecho que é bem detalhado, ó, e aí detalhamento, a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vê vários nomes, né, nesse trecho, principalmente essa parte do hemisfério do Oriente, né? Uma boa parte do Oriente, áreas do território chinês aqui Terra nessa Brasilis. parte. Desculpa. Orbis Terrae Compediosa Descriptio. Isso aqui, gente, é em italiano. E aí, ó, e outra coisa que é importante, não sei se vocês sabiam, mas por muito tempo o latim ele foi utilizado como principal língua, sabe? Os documentos oficiais, os mapas, mesmo que eles não fossem produzidos na Itália, eles ainda traziam o latim, né, como essa língua que comunicava essas informações. Tem até aqui Era a embaixo. principal língua da época, né? Isso, isso. E aí, muito, né, por causa de influência greco-romana também, e, sobretudo, influência da Igreja Católica. E aqui a gente consegue visualizar já essa projeção do Mercator, gente. Aqui já é um desses modelos, né, de projeções que se tornou a imagem do mundo, como o Arthur estava comentando, e que não necessariamente é a imagem real do mundo, principalmente para a época de 1567. E aí, outra projeção cartográfica é a projeção de Peters, que ele também utiliza a projeção cilíndrica para fazer os seus mapas. E aí, já o Peters, ele teve uma preocupação maior em relação às áreas e às formas. Percebam, né? Olha a diferença dessa, e aí a gente tem que lançar um olhar realmente atento para perceber os ângulos, as formas, a distorção. Olha só esse mapa agora, essa projeção de Peters, também cilíndrica, e olha só essa projeção de... Ai, tá toda bagunçada. Mas tá vendo, ó, aqui as áreas, sobretudo as de altas latitudes, elas são muito mais distorcidas do que na projeção de Peters.
E aí ele fez um mapa que é cartográfico, cilindro e equivalente. Ou seja, as retas perpendiculares aos paralelos e as linhas meridianas têm intervalos menores. Enquanto ali tinha... Pode falar. A senhora tá mudando o slide ou não? Estou mudando. É porque eu não tá aparecendo pra mim, não. É bom você tentar sair e entrar de novo. Você tá como a tela? Tá tudo preto? Não, tá ainda naquele. É projeção cartográfica sobre o mercado. Não, agora eu estou na projeção cartográfica sobre o Peters. Vocês estão conseguindo visualizar ou é só... Eu outras tô, pessoas? professora. Estou visualizando. Eu tô. Agora a gente está em Peters. É bom você sair e entrar do aplicativo de novo, tá certo? Às vezes acontece isso mesmo, às vezes a conexão também. E aí, gente, aqui nessa projeção cilíndrica e equivalente do Peters, as retas perpendiculares aos paralelos e as linhas meridianas têm intervalos menores, o que resultou no primeiro mapa a reproduzir fielmente as áreas do continente, deformando as imagens que nós conhecemos. Ou seja, a gente passou anos e anos vendo mapas que tinham quase que unicamente a projeção de mercado, em que havia uma visão eurocêntrica, em que a forma dos países não correspondia à forma real, principalmente aqueles países que estavam localizados em baixas latitudes, ou seja, perto da linha do Equador, distorcido. Então, quando o Arthur fala que leu que a gente tinha uma imagem errada do mundo, que o mapa não era real, ele estava certo. Porque por muitos anos a projeção de mercado ela foi uma das principais referências. E aí foi em 1973 que o Arno Peters ele retoma esse projeto de projeção do James Gall, e aí tanto é que essa projeção se chama Gall-Peters. Por quê? Porque ela foi uma parceria desses dois no estudo de uma outra forma de conseguir representar a realidade. E aí esse mapa ele não é muito comum por não evidenciar a estética, mas é fiel ao tamanho de cada continente e mostra o planeta como ele é, com todos os oceanos e com todos os países. Foco aqui na Groenlândia. Olha a diferença daqui da Groenlândia para aquele primeiro mapa na projeção de Mercator, gente. Olha a diferença aqui do território da América do Norte, né? O Canadá e os Estados Unidos. Eles são grandes, continuam sendo grandes, mas eles estão com uma forma muito mais semelhante. Voltei? Voltou. É a minha internet. Eles estão com uma forma muito mais parecida com o tamanho real do que naquela distorção do mercado. A África, gente, olha o tamanho da África. Ela tem um tamanho bem maior do que boa parte das representações utilizadas para representá-las. A América do Sul também tem um tamanho considerável. Enquanto a Europa, eu vou até circular novamente a Europa, para vocês terem noção do que a gente está falando. A Europa é isso aqui, gente. É isso. A Europa é basicamente isso. E aí, muitos mapas parecia que a Europa era gigante, era no centro do mundo, mas na realidade não. A realidade foi uma projeção cartográfica que serve até meio como uma ilusão ao olhar, né? E ao olhar, e a produção de conhecimento científico, e ao contexto geopolítico do mundo. Professora, Oi, Thalita. dá pra ver, é igual a gente ler um texto, né? Cada um interpreta de um jeito, né? Cada um faz de um jeito. Porque nenhum mapa é igual também, né? Dessa forma. É, meio que isso, gostei. Professora, Oi. e também tem como exemplo o mapa de Canguinido, que tipo tem a China como o centro da política, economia, essas coisas assim. Sim, exatamente. E aí a gente precisa começar a olhar os países enquanto centro. Porque dentro de uma discussão geopolítica internacional, a gente vive numa realidade que o mapa não é nem esse. O mapa é os Estados Unidos, bem aqui no centro da representação, e os outros continentes servindo de acordo com os acordos comerciais, os tratados, as relações entre as pessoas, as movimentações, as empresas, as comunicações. E aí, quando a gente tá falando do mapa com a linguagem, e eu tô adorando, que eu tô percebendo que vocês realmente estão associando com
essa coisa da linguagem mesmo, é de perceber como que uma projeção cartográfica, ela vai, por tanto tempo, dando uma visão de mundo que não é a visão realmente do mundo. E aí, Professora, esse é um mapa específico, é? Esse que os Estados Unidos fica no meio? sim, é um mapa que eu ia trazer para a aula de hoje, não consegui. Mas se vocês colocarem no Google, acho que vocês encontram. Talvez eu traga nas próximas aulas. E já vai fazer parte até de uma atividade que eu vou passar para vocês. Não necessariamente o mapa dos Estados Unidos no centro, mas um mapa, como aqueles primeiros mapas das nossas aulas iniciais. Lembra que eu mostrei diferentes tipos de representações e aí tinha um mapa. Eu acho que foi até o Pedro Henrique que falou que ele é o do América do Sul ao contrário, do artista Joaquim, alguma coisa o nome dele. E aí esse já é um outro tipo de representação, a representação que está partindo de um outro eixo, né? De um eixo da América do Sul, de uma crítica a uma forma de produzir a cartografia e de, consequentemente, de mapear o espaço da vida. Lembra que a cartografia ela tem essa função, né? De mapear esse espaço. E aí as finalidades que vão sendo direcionadas a esse mapeamento vão assumindo, de certo modo, discursos, né? Um discurso de que o contexto europeu é o contexto da política, é uma potência que continua a definir os rumos dos países. Isso acontece, gente, é a narrativa que a gente vive, né, nesse mundo contemporâneo. E aí uma das projeções cartográficas que foi nesse caminho também de tentar deixar as coisas equilibradas, porque a gente não é porque Mercator quis distorcer completamente, entendeu? Isso aqui é uma das múltiplas projeções que existem. Existem outras projeções também, que levam em consideração, né, esse cálculo em busca de tentar representar o globo terrestre em uma superfície plana. E aí Robinson, que é a projeção mais utilizada em mapas atuais, principalmente os mapas didáticos, a projeção ela é baseada em coordenadas. E aí as coordenadas são o quê, gente? O que são as coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas, elas são utilizadas, é o encontro de duas linhas imaginárias, né? Uma teia que se sobrepõe no nosso planeta. E aí essa teia, ela vai trazer, né, uma coordenada. Uma se refere à parte norte e sul e outra se refere à parte leste e oeste do planeta. Alguém sabe me dizer o que são as coordenadas? Está relacionado, gente. As coordenadas, elas são justamente a latitude e a longitude. É a latitude que vai, através dessa projeção cartográfica, indicar que aqui, no ponto 0 graus, do hemisfério ocidental, né, pegando esse outro elemento de orientação, ou no oeste, que pode ser representado também com o W, a gente tem um ponto que marca essa latitude. Enquanto a gente também tem esse mesmo ponto aqui na longitude, né? Marcado e sobretudo, lido através de um GPS que vai utilizar essas coordenadas geográficas e vai produzir essa projeção, que ela é utilizada sobretudo para minimizar as distorções angulares e diárias. E aí a gente consegue perceber nessa projeção de Robinson essa forma, né, de visualização do globo terrestre, diferente da projeção cônica. Na projeção cônica, é justamente, pega um cone e abre, você vai conseguir ter um plano, não é? Pega um cilindro, gente, eu estou só confundindo cilindro com o cone. Enquanto o cone, quando você vai abrir, você vai ter uma área grande e uma área menor. E a projeção cilíndrica, ela traz justamente essa marca, ó. Tá vendo? Aqui é uma projeção cilíndrica, tá vendo? Que é um plano mesmo, enquanto na de Robinson a gente tem esse achatamento dessa esfera que vai compor essa superfície terrestre. E aí são Nessa projeções... projeção é para reduzir...
Pode falar. Não, pode terminar, depois eu falo. Certo. Nessa projeção, a senhora disse que essa, né, projeção dessa forma assim, desses lados aqui, é para reduzir a forma retangular, para ficar mais real com o esférico, não é? Tipo isso. E aí Sim, elas são sim, sim. projeções Sim, afiláticas, que possível. elas não apresentam a forma, o ângulo, a distância ou a área. Não, elas não são, isso aqui não é uma formulação matemática, isso é realmente um mecanismo de localização, que vai utilizar esses pontos, né, a latitude e a longitude, e aí, por sua vez, os paralelos e os meridianos, em suas também, seus movimentos cíclicos, né, os paralelos, assim, e os meridianos na vertical. E aí, esse tipo de projeção, a minimização das deformações em conjunto. Porque quando a gente está falando de uma coisa geométrica, né? O ângulo é distorcido, a forma é distorcido através desse objeto que você escolhe. Quando a gente não está escolhendo nenhum objeto, aqui não tem um cone, aqui não tem um cilindro, aqui não é uma projeção azimutal plana, para gerar essa deformação e necessariamente essa formulação matemática. Beleza, gente? E aí eu peço para vocês acessarem o material de leitura e lerem, né? Fazerem algumas. Vou mandar uma atividade também para vocês sobre as projeções cartográficas, que elas são importantes também de serem reconhecidas, principalmente essas três: a cilíndrica, a cônica e a azimutal. E saber também do Mercator, do Peters e do Robson. Mas agora, né, acabou que eu peguei boa parte da aula falando de projeção cartográfica, mas a gente vai conseguir falar um pouco sobre escala. Aqui a gente tem um cartoon, que é do Calvin e Haroldo. Alguém conhece o Calvin e Haroldo? Sim, é um leão e um menino. Pronto, eles têm Tigre, na vários verdade. cartoons. É um tigre. E aí eles estão se preparando para uma viagem. Aí o Calvin fala, bom, acho que nossa mala tá pronta. Gibis, pistolas de dardos, capacete espacial e trenó. Vamos partir para o Yukon. E aí o Haroldo pega e fala, a gente tem um mapa? Aí ele lembra, né? É bom, é mesmo. Que bom que você lembrou, vou pegar. E ele tá lá procurando. A gente tem algum mapa rodoviário para Yukon, mãe? E aí a mãe fala, não, acho que não. Daí eles vão olhar no globo terrestre. E aí o Haroldo encontra, né? Aqui está, olha como é perto, será uma viagem curta. E aí o Calvin fala, ok, aqui está o Yukon, agora vamos procurar os Estados Unidos. E aí, ó, Yukon, eu acho que talvez seja aqui, né? Na tirinha, Calvin e o Tigre e Haroldo usam um globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, dos Estados Unidos, para o território de Yukon, no extremo norte do Canadá. Ou seja, né, eles estão vendo aqui no globo terrestre, e aí realmente está aqui os Estados Unidos. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o meu globinho terrestre, mas está aqui os Estados Unidos e está aqui em cima o Canadá. Aparentemente é perto, né? Sendo que é perto, gente. Professora, Ah, a senhora passou o slide, alguma coisa? Passei, tá na tirinha aqui do Calvin e Haroldo. Sim, sim, mas tá fazendo alguma anotação? Não, tô não. Tá, só isso mesmo. E aí, vamos lá. Considerando as áreas de origem e destino da viagem pretendida, nota-se que o Tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho. Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento de linguagem cartográfica. E aí a gente tem a letra A, escala pequena, B, projeção azimutal, C, técnica da anamorfose, D, convenção equidistante. Qual resposta vocês dariam para essa questão? Qual que é o erro da linguagem cartográfica que o Haroldo não percebeu? anamorfose. Não é anamorfose. Vamos lá imaginar. Escala pequena? É escala pequena. Eles estão olhando um mapa, gente. Um mapa que aqui tem uma redução enorme. Não é? Olha só, o mundo conseguiria ser representado num globo terrestre desse? Consegue, né? Porque existem o quê? Escalas. Elas que tornam possível que os milhões e milhões de quilômetros que existem no nosso planeta, a gente consiga dizer que parece ser alguns centímetros de distância.
E aí isso faz parte de uma proporção que a escala estabelece para conseguir representar algo que é muito grande em um mapa, né? Que é, por sua vez, muito pequeno em relação ao espaço geográfico. E se eles estão querendo sair da Califórnia para Yukon, sair dos Estados Unidos para o Canadá, são muitos quilômetros a serem percorridos. E aí eles estão vendo essa representação, que é um mapa-mundo, e todo mapa-mundo é uma escala pequena. Só que uma escala pequena, ela traz um denominador alto em relação à sua escala numérica. Isso faz com que a gente confunda o que é uma escala pequena e uma escala grande. Já uma escala Porque um grande... centímetro dá 1 milhão. Aí a pessoa confunde, né? Que é bem pertinho, porque por isso. Exatamente, É. exatamente. Já se eu quero fazer um mapa do bairro, do meu bairro, eu tenho que usar uma escala grande, porque é uma escala com um denominador pequeno, que vai tornar possível visualizar muitos mais detalhes do que ter um mapa com uma escala com denominador alto e com um pequeno nível de detalhamento. E antes da gente entrar nisso, falar das distorções é também falar desses outros tipos de representação cartográfica. Por exemplo, a gente tem aqui um outro tipo de anamorfose. Aqui é uma anamorfose que ela vai distorcendo a favor de quadrados. Não é aquela coisa disforme, né, como a gente viu que era daquela dos refugiados. Aqui é uma informação que ela tem uma proporção que está relacionada à sua legenda. Porque esse mapa é um mapa da dinâmica populacional mundial, a estimativa da população mundial em 2030. E aqui na legenda fica indicando que cada quadradinho, o tamanho de cada quadradinho, quer representar uma estimativa maior ou uma estimativa menor. Lá em 2030, estima-se que ainda tem a maior população do mundo, mais até do que a China, por exemplo. Já que nesse mapa é um mapa de fluxo, que a gente consegue ver justamente as principais rotas aéreas internacionais e os maiores aeroportos. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma outra forma de representação, uma outra projeção cartográfica. Percebem, gente? Professora? Oi. Ah, não, já mudou, já, porque o meu tinha travado. Aqui vocês estão percebendo, vocês conseguem visualizar que é um outro tipo de projeção cartográfica? Olha só essa forma. Sim, bem diferente dessa outra. Bem diferente. Completamente. E aí, as projeções cartográficas vão além daquelas três. Aqui também até meio estranho. É até meio estranho esses quadrados. Que mostra como o mundo ele é articulado, né, Fábio? Assim, a gente não pode ter só uma visão, aquela visão do mapa, que é esse mapa aqui, né? Não, esse mapa aqui, olha, já está colocando na centralidade da imagem a África. Aqui é a África, aqui é o território asiático, porque aqui está a serviço da anamorfose. Mas aqui a gente já está partindo, até parece uma projeção azimutal, porque está partindo desse eixo aqui, do Polo Norte, e amplia, né, essa visualização para essa outra forma que vão se abrindo. A gente consegue, se até recortar, poderia até montar, digamos assim, essa forma. Aqui também são outras representações cartográficas muito utilizadas por nós, que a gente vai ver no próximo módulo, especialmente o módulo das dinâmicas naturais. Aqui a gente tem um climograma. O climograma é um gráfico que ele utiliza 3 informações. Meses do ano, de janeiro até dezembro, temperatura, que varia de 0 a 40 graus, e a precipitação. A precipitação se refere à chuva, gente. Quando vocês virem essa palavra precipitação, sabe que estamos falando de chuva. E aqui a gente consegue fazer uma análise do clima, né, em um ano na cidade de Cuiabá, através desse gráfico. Aqui é um gráfico em formato de pizza, com o tema Brasil, matrículas na educação básica por etapas e modalidades de ensino 2014. E aí a gente tem, né, o ano que está sendo falado essas informações e tem essa visualização nesse gráfico que, né, uma faixa se refere à educação infantil, outra faixa ao ensino fundamental, outra faixa ao ensino médio. E tudo isso são utilizados na linguagem cartográfica para comunicar informações espaciais. Aqui é um pequeno exercício que eu trouxe aqui para a gente. Vou começar a trazer mais questões para as nossas aulas, viu, gente? Aqui é um mapa, né, o título, facilmente
identificado. Brasil, conflitos por terra. E a gente vai ver a legenda e começa a identificar o número de conflitos. E vai percebendo que a bolinha, ela vai, cada vez que ela aumenta, né, ela vai dando respeito à quantidade de conflitos. Aqui nesse mapa, a gente também consegue observar um elemento cartográfico muito importante. O que é? A escala cartográfica numérica. Não sei, a escala numérica mesmo, gente? Não, Qual que é a escala, Fábio? escala gráfica. É a escala gráfica, isso mesmo. E a escala gráfica, vamos ler comigo. 1 centímetro equivale a essa distância aqui. Essa escala está me dizendo que ela está em quilômetros, tá certo? E aí, 1 centímetro nesse mapa, Fábio, se refere a quantos quilômetros? Daqui para cá, se refere a 1 centímetro. O que quer dizer que são quantos quilômetros? 590 quilômetros. 590 km. E aí essas unidades de medida são muito importantes. Por quê? Aqui a escala gráfica já está me dizendo claramente essa informação. Mas uma escala numérica, por exemplo, poderia trazer assim essa informação. Que essa escala, 1 centímetro, equivale a 1 centímetro aqui equivale a 5.900.000 centímetros. Essa escala aqui seria a escala numérica desse mapa. Por quê? Porque a escala gráfica, ela pode dizer, aqui, ela vai sempre informar para a gente se ela está falando de quilômetros, se ela está falando de metros, se ela está falando de centímetros. Já a escala numérica, ela sempre vai informar em centímetros. E aí, como é que você fez, professora, para saber que 5.900.000 centímetros equivale a 590 quilômetros? E aí, gente, tem uma coisa chamada escala de medidas. Não sei se vocês lembram, mas ela vai dividir, né? De centímetro, de milímetro, acho que mais com milímetro, centímetro, decímetro, metro e, por último, quilômetro. E é através dessa conversão que a gente vai fazer esse jogo entre as escalas. E aqui, né, a questão. A região no Brasil com maior número de conflitos por terra é a... Região norte. Região norte, né? Eles se concentram bastante aqui nesse território. Mas a gente consegue perceber, na verdade, né, que existem muitos conflitos por terra no Brasil. Tá tudo muito bem espalhado. No Nordeste aqui, principalmente. Uma faixa aqui do Sudeste com o Sul também. Aqui a gente já revisou, vamos adiantar. E aí, finalizamos a nossa aula com uma pergunta que vai ficar lá para quinta-feira, né? Os mapas são representações reduzidas do espaço terrestre. Como podemos calcular as distâncias reais que eles representam? E aí, qual que é o elemento que é utilizado para isso, gente? É a escala de medida. São as escalas cartográficas. Elas são utilizadas para justamente calcular a distância real e a distância gráfica. E agora vocês estão sabendo da nossa equação aqui na geografia. Escala, né, é igual à distância real pela distância gráfica. E aí, na verdade, essa equação ela é muito mais um jogo de 3, em que, geralmente, se eu sei a escala e a distância real, eu não sei a distância gráfica, ou se eu sei a distância real, eu não sei a escala, mas sei a distância gráfica. E é a partir de duas dessas variáveis que a gente vai conseguir descobrir, né? Ou a escala, ou a distância real, ou a distância gráfica. Os cartógrafos, eles trabalham com a visão reduzida do território. E aí é preciso indicar a proporção entre a superfície terrestre e a sua representação. E aí a escala, galera, ela vai indicar a proporção em que o mapa foi traçado em relação ao objeto real, que pode ser o mundo ou parte dele. Ou seja, a escala ela vai indicar
quantas vezes o tamanho verdadeiro teve de ser reduzido para conseguir ser representado no papel. E aí a gente está falando de um vasto território com milhões e milhões e bilhões de quilômetros. E aí, para a gente conseguir representar isso no papel, é preciso ter essa noção, né, esse elemento cartográfico que se preocupa com a proporção. Quando se lê em um mapa a escala de 1 para 50 mil, isso daqui é uma escala numérica, significa que o espaço representado, que pode ser um terreno, um loteamento, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser uma região, pode ser um país, significa que ele foi reduzido de forma que 1 centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros no mapa ou a 500 metros do tamanho real daquele espaço. Ou 5 quilômetros. A gente também pode fazer essa 0,5 quilômetros, né, na verdade, com essa medida dessa escala de 1 para 50 mil. Existem 2 tipos de escalas, a numérica, que vai indicar, em forma de números, quantas vezes o espaço foi reduzido, e existe também a escala gráfica, sob a forma de uma reta dividida em segmentos, com a graduação de distâncias, informando a correspondência entre a distância real e a distância no mapa. Aqui a gente tem a escala gráfica, e aí elas são identificadas graças a essa forma gráfica, né, que é justamente essa reguinha. Percebam, do 0 até o 50 tem 1 centímetro. Do 0 até o 100 tem 2 centímetros. E do 0 até o 150 tem 3 centímetros. O que eu posso falar assim, 1 centímetro no mapa, ele corresponde a quantos metros? 50. A 50 metros. Mas aí 2 centímetros, eles vão corresponder já a 100 metros. E aí a escala vai ser justamente essa reguinha que vai orientar a nossa observação e nossa proporção em relação a uma representação. Aqui do mesmo jeito, tá, gente? Não é porque não tem esse tracinho aqui em cima que quer dizer outra coisa, não. De um ponto a outro, a gente tem sempre 1 centímetro. Isso daqui é uma referência já gravada. Aqui nessa imagem de baixo, Professora, a gente consegue... Oi. vai sempre de 50 a 50, é? Não Vai vai sempre, mudando. não. É só Vai nesse mudando. aí específico, né? Aqui é só um modelo, né? Mas vai mudando de acordo com o que está sendo representado. Por quê? Porque Mas os centímetros mudam? Não. Não, né? É sempre, se você vê um tracinho assim. Tipo aqui, ó, nesse mapa. Divisão política brasileira. Aqui a gente tem uma escala que é uma escala gráfica. Tá vendo, gente? E aqui está dizendo que 1 centímetro equivale a quantos quilômetros? 340. 340. Exatamente, 340 quilômetros. Nessa escala, está falando em quilômetros, tá vendo? Mas aqui nesse modelo de cima está falando em metros. E aí, isso vai ficar evidente na escala. Ela tem que deixar claro se ela está falando de metros, se ela está falando de quilômetros, certo? E aqui, ó, nesse exemplo do território do Rio Grande do Sul, a gente tem uma escala gráfica que vai de 0 a 200 quilômetros. E aqui está querendo dizer que 1 centímetro nesse mapa equivale a 200 quilômetros de distância. Ou seja, essa distância, né, desse ponto para cá, vamos supor que tem 1 centímetro aqui, é exatamente 200 quilômetros na distância real. Ao contrário da escala numérica, a escala gráfica, ela não precisa de transformação matemática, de centímetros para quilômetros ou para as métricas. Ela precisa de uma conversão, algumas vezes. Por exemplo, esse modelo aqui está me dizendo em metros, né? Que 1 centímetro é igual a 50 metros. Mas aí eu quero saber quanto é em quilômetros. E aí eu tenho que converter de metros para quilômetros. E aí, como é que é essa conversão, professora? Essa conversão ela vai se dar a partir dessas medidas de comprimento.
Começa com os milímetros, vai para o centímetro, depois decímetro, aí chega em metro. Um metro é uma das grandes referências, está justamente no meio. E aí, né, do metro vai avançando para o decâmetro, para o hectômetro e para o quilômetro. Para a geografia e para a escala, a gente está muito mais interessado em quilômetro, em metro e em centímetro. São as unidades de medida trabalhadas aqui na cartografia. Mas às vezes aparece também em milímetro, às vezes aparece também em hectômetro. Por isso é sempre importante visualizar essas medidas de comprimento. A escala numérica, ela, ao contrário da escala gráfica, ela é representada numericamente. E aí vai ter um numerador que vai se referir a 1 centímetro no mapa sempre. Isso aqui é uma regra. A gente está falando de convenções cartográficas, que são as mesmas regras utilizadas para as formas ali da legenda, de ser um aeroporto, ser um aviãozinho, de um posto de gasolina, ser uma imagem de uma bomba de gasolina. A gente está falando de convenções cartográficas. E aí o numerador do mapa, ele corresponde a 1 centímetro, sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros, geralmente. A escala numérica, ela vai trabalhar sempre com centímetros. E aí, isso vai exigir que a gente sempre, ao utilizar a escala numérica, faça essa conversão, sobretudo para metro e para quilômetro. E aí, como é que a gente faz essa conversão? Se aqui a gente tem... Alguém ligou o microfone, quer falar alguma coisa? Nada, Tá bom. Vamos pegar aqui esse exemplo dessa própria tabelinha de medidas. Aqui, ó, 500.000 centímetros. Vou adicionar mais um zero para a gente seguir esse exemplo aqui. Pagar essa bagunça. Aqui a gente tem que está dizendo que no mapa, 1 centímetro equivale a 500.000 centímetros na representação. Mas aí eu preciso saber quanto que se refere em metro. E também preciso saber quanto se refere em quilômetro. E aí, o que você faz? Você coloca o 500.000 centímetros aqui na casinha do 500.000 e perceba que na medida que você vai diminuindo o número de zero. Quando você passa uma casa decimal, diminui um zero. E aqui, de 500.000 centímetros, foi para 50.000 decímetros. De decímetro para metro, desceu mais uma casa decimal e aí se tornou 5.000 metros. Já de metro para quilômetro, a gente percorre 2 casas decimais. E aí, 500.000 centímetros equivale a 5 quilômetros ou a 5.000 metros. Uma forma simples também, né, é justamente cortar 5 zeros. Se eu tenho aqui 500.000 centímetros, eu sei que cortando 5 zeros, exatamente, eu tenho 5 quilômetros. Agora, se eu cortar 2 zeros, eu vou ter 5.000 metros. Essa é uma dica para vocês, mas a gente está falando aqui nessa aula, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Vou passar um material para vocês, uma videoaula, a primeira lista de exercícios, para ficar mais claro o que se trata essas conversões que envolvem a escala cartográfica. Aí, para finalizar a aula de hoje, né, existem esses 2 tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. A escala gráfica sempre vai se mostrar a partir desse desenho dessa régua, em que 1 centímetro equivale a distância indicada, né? E, consequentemente, 2 centímetros equivale a outra distância indicada. Geralmente, eles indicam essas 2 distâncias, mas eles também indicam uma, né? Como, por exemplo, daqui. 0 a 40. 1 centímetro equivale a 40 quilômetros. Ou seja, né, a escala gráfica ela sempre vai trazer informações em metros ou em quilômetros. Já a escala numérica vão ser sempre em centímetro. E a escala numérica, pessoal, nada mais nada menos que uma fração. E aí essa fração divide, né, 1 centímetro por 4 milhões de centímetros. Fiquei confusa agora. E aí, ó, essa
unidade de medida, é bom vocês anotarem isso no caderno de vocês, é bom vocês exercitarem isso à mão mesmo, para vocês entenderem como é que funcionam essas conversões, né? E aí a dica que eu dou é que a conversão entre centímetros e metros e quilômetros facilita o cálculo, porque às vezes aparece uma questão a distância real. E aí é geralmente bom você deixar tudo em quilômetro, ou deixar uma parte em centímetro e outra parte em quilômetro, para conseguir o resultado, né, em quilômetro. A regra de 3 também, ela é justamente o resumo dessa fórmula, que quer dizer o quê? Dzão, distância real, é igual a escala dividido pela distância gráfica. Dzinho é distância gráfica, Dzão é distância real. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, certo? Que a gente vai falar só sobre escalas na próxima aula. Mas antes disso, e tem algumas questões também para a gente trabalhar, eu quero que vocês observem esses mapas. Vou botar a sequência de números. 1, 2 e 3. Em qual desses mapas a gente consegue ver mais detalhes? Como ruas, bairros, avenidas. O terceiro. O 3. O terceiro. O terceiro, ele tem um maior O 3. nível de detalhamento, né? A gente consegue ver a divisão administrativa, as regiões norte e sul. E aqui se refere à cidade de Natal, no nosso RN. Aqui a gente consegue identificar, né, as zonas, os limites com os municípios, as rodovias, as ferrovias, e identifica a escala gráfica. E nessa escala, 1 centímetro equivale a quantos quilômetros? 2,5 quilômetros. Exatamente. E aqui a gente tem uma escala que é uma escala que a gente chama de uma escala grande. Por quê? Porque ela permite que a gente consiga visualizar vários detalhes. Ou seja, ela foi feita numa proporção em que é possível visualizar, né, detalhes do que se propõe a representar, no caso do município de Natal, e para isso ela tem um denominador, que é um denominador pequeno. Ela é uma escala grande, certo? Porque ela mostra muitos detalhes, mas ela tem um denominador, que é a escala dela, ela é 5 quilômetros, né? 2 centímetros equivale a 5 quilômetros, 1 centímetro equivale a 2,5 quilômetros. Já esse mapa 2 aqui, ele se refere ao quê, pessoal? Mapa 2, localização de Natal no Rio Grande do Norte. Mas além de Natal, vocês conseguem visualizar mais o quê? Estado. O estado com o quê dele? O estado é formado pelo quê? Pelas regiões e suas cidades. Isso, pelas regiões, pelas suas cidades. E aqui a gente vê justamente o traçado dos municípios. Aqui onde eu sublinhei é Mossoró, aqui embaixo é Caicó, aqui é Natal, que está claro, né, no mapa, está destacado. Por aqui é João Câmara, aqui na pontinha é Pau dos Ferros. A gente não está conseguindo identificar, né, claramente, mas a gente vê a forma desses municípios. E aí essa escala, galera, 1 centímetro nela equivale a quantos quilômetros? 7,5. 75. Exato, 75 quilômetros. E aí 2 centímetros equivale a 150 quilômetros. Ela já tem um denominador maior, tá vendo? Comparado com aqui o do município de Natal, a gente já tem um tamanho bem maior de redução da escala. Essa escala é considerada uma escala média, porque ela tem um denominador razoavelmente, né, alto, e consegue, através da representação, mostrar todos os municípios do Rio Grande do Norte. Sem nenhum detalhamento. O detalhe que ela traz é de mostrar, pelo menos, os municípios do Rio Grande do Norte. Oi, Fábio. Então, quanto maior a escala, o denominador quer dizer, mais distante assim a representação menos detalhes tem.
Exatamente, exatamente. E aqui na nossa última imagem de hoje, a gente vê a localização, né, do Rio Grande do Norte dentro do mapa de que país mesmo? Brasil. Brasil. E aí a gente vê os outros estados, né? Vai diferenciando as regiões, como a região norte, a região sul, o centro-oeste. É um mapa que a gente consegue visualizar o território brasileiro completo, sem nenhum nível de detalhamento. Pelo contrário, né? A gente tem aqui essa forma que consegue exibir essa escala, graças a essa escala, que é de 1 para 550 quilômetros ou 2 para 1.100 quilômetros. E aqui a gente tem um denominador maior de todos. E quando o maior o denominador, como o Fábio acabou de falar, menor é a quantidade de detalhes. E aí, essa escala aqui é uma escala pequena. Mas, apesar de ser uma escala pequena, apesar não, é uma consequência. Ela é uma escala pequena porque ela tem um denominador elevadíssimo. Ela não tem um nível de detalhamento que faz com que ela seja apresentada numa escala grande. Oi. A sua aula vai acabar que horas? Vai acabar agora, Celine. Tudo bem. Certo? Estou finalizando. Tá. Agradeço esses 10 minutinhos a mais que vocês me deram. E na terça-feira a gente volta para falar sobre as escalas grandes e escalas pequenas e fazer as primeiras listas de exercício. Daqui para amanhã eu vou colocar essas listas, esses materiais e esses vídeos, porque eu acho que vocês perceberam que precisa de uma atenção para entender essa dinâmica entre escala grande, escala pequena, o denominador alto, o denominador baixo. E na próxima aula a gente já vai fazer algumas dessas questões. Tá certo, gente? O Emerson falou, é pegar algo em 3D e adaptar em 2D, como, por exemplo, exatamente, né? É o que as projeções cartográficas tentam fazer. Todo mapa ele parte desse princípio, representar algo que tem uma forma, né? No caso, o planeta Terra, um geóide, tem uma forma elíptica, não é circular como esse mapa mundi aqui, esse globo terrestre, mas que através dessas projeções conseguem ser representados em um plano. Tá bom, gente? Quinta-feira a gente se encontra. Espero que vocês se dediquem, né, de hoje até quinta, nesses estudos assíncronos, para vocês chegarem já fazendo várias escalas na aula de quinta-feira. Daqui para lá eu coloco mais alguns materiais para ajudar vocês nos estudos. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, professora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo também, se alguém precisar sair, pode sair já também, tá bom? Fiquem à vontade.